O Brasil na Conferência do Clima na França. Esse case será abordado pelo diretor da Escola Municipal Alcina Dantas Feijão e articulador de redes públicas da Unesco, Luiz Cruz. Boa tarde, eu sou o Luiz, diretor de uma escola de São Caetano. Como o nosso amigo mencionou, eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho do trabalho que foi realizado com a campanha de sustentabilidade Pense Simples e também passar um pouquinho da experiência de estar lá na Unesco e também um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para realizar as ações, tá? Este era o simpósio do qual participamos. Eu, pessoalmente, achei providencial a palavra respostas. Quais as respostas das escolas associadas à Unesco aos problemas climáticos? Eu vou posicionar vocês rapidamente sobre São Caetano do Sul. Fica esse pontinho aqui no Brasil, né? Essa é São Caetano. É uma cidade de cerca de 15 quilômetros quadrados, com 150 mil habitantes. Ela tem 61 escolas de ensino fundamental, ensino médio e cerca de 25 mil alunos. Esta é a nossa escola, professora Alcina Dantas Feijão, uma escola pública da rede municipal de ensino. E nós atendemos cerca de 2 mil alunos do ensino fundamental, ensino médio e educação profissional técnica. Nós somos associados à Unesco desde 2003 e o foco da escola desde o início da associação foram programas assistenciais e ações solidárias. A escola tem um histórico de esmero nesse segmento, né? Aqui vocês têm imagem da Mostra Cultural, que foi do Ano Internacional da Luz, em 2015, Festival de Publicidade e ações de gincana solidária, que se der tempo a gente passa um filminho no final para vocês, tá? Nós trabalhamos com a turma do curso técnico de publicidade um conceito bem maduro para a idade da turminha, que seria a desconstrução. Como eu posso resumir para vocês? O tempo todo, o que nós fazemos muitas vezes é colocar coisas umas sobre as outras, em termos de conhecimento, em termos de ação. Então, um fala para você não gastar água, o outro fala para você não usar o carro, o outro fala para você não fazer isso. Chega uma hora que é tanta coisa que a gente não sabe o que é correto. E o problema é que as coisas que não são corretas continuam incorporadas em nós. Então, o desafio da turminha foi como trabalhar esse conceito de desconstrução. Num primeiro momento, nós não sabíamos absolutamente nada sobre aquecimento global e mudanças climáticas. A gente ouve falar o tempo todo e muitas vezes acredita que sabe. O que nós fizemos? Procuramos a ajuda de especialistas, né? É muito difícil a gente conseguir fazer essa ponte, muitas vezes, entre a universidade e o ensino médio, o ensino fundamental. Nós trouxemos o know-how e o conhecimento de mestres e doutores no assunto da Universidade de São Paulo e da Universidade Municipal de São Caetano do Sul para a sala de aula, para que houvesse um entendimento. Nos apropriamos do tema e os alunos produziram as próprias pesquisas também, utilizando ferramentas públicas como o Google e coisas do gênero. Então, alguns dos exemplos das perguntas, né? Então, quando foi a última vez que você teve contato com a natureza? A grande maioria sequer lembra-se.
Quando foi a última vez que você viu algum tipo de publicidade sobre aquecimento global? A maioria também sequer se lembra. Essa pesquisa foi feita com a comunidade escolar, alunos e professores. A partir dos dados que nós conseguimos levantar, a turma do curso técnico de publicidade, essencialmente, partiu com um brainstorm, né? Que é um momento onde todo mundo fala um monte de besteirada para ver qual ideia se aproveita, qual pode se tornar realidade, qual pode virar uma ação concreta, tá? Esses encontros foram muito alegres, muito produtivos, e eu arrisco a dizer que, independente do trabalho ser saído ou não, só os encontros em si já valeriam a pena dentro do processo. Nós, além de produzir essas sessões de criação na escola, nós fomos também para o Jardim Botânico de São Paulo. O Jardim Botânico, ele tem um apelo interessante porque ele é um dos últimos resquícios que nós temos de Mata Atlântica original, de Mata Atlântica nativa. Então, a ideia foi colocar de alguma forma os alunos em contato com esse espaço. E o interessante foi que certas ideias que haviam acontecido na sala de aula, elas foram descartadas nesse momento estando com a natureza. E o processo inverso também aconteceu. Algumas coisas mudaram de perspectiva com os alunos operando nessa condição, tá? Alunos e o grupo que estava trabalhando chegou à conclusão que o grande vilão do aquecimento global seria o CO2, de acordo com o que a gente encontra na literatura e com o que a gente encontra nos estudos. Acontece que a nossa proposta, de alguma forma, era ir além disso, né? Se é o CO2, por que o CO2? De onde vem o CO2? E esse foi o grande interesse da campanha e da proposta dos alunos, porque quando a gente partiu para uma análise mais humana e mais apurada, nós conseguimos concluir que, de alguma forma, o grande vilão não era o CO2, o grande vilão eram as pessoas. De alguma forma, o comportamento humano foi mudando ao longo do tempo. Muitas coisas, obviamente, mudaram para melhor. A tecnologia nos ajuda largamente em uma série de coisas, mas os relacionamentos se modificaram, a forma de se viver em cidade se modificou. E a partir desse contexto, muitas coisas foram mudando e muito rapidamente, e nem sempre essas coisas estão em alinhamento com a nossa essência natural, com aquilo que somos como pessoas, como animais, no sentido adequado da palavra. E começou a existir uma desconexão entre as pessoas, e cada vez começou a se utilizar mais e mais energia elétrica, mais outras fontes de energia. E a partir desse momento, os seres humanos se desconectaram bastante da natureza. Nós caracterizamos esse comportamento humano como sendo o nosso foco de atuação para a criação da turminha. E todos vocês devem ter em casa, no guarda-roupa, por exemplo, um monte de roupa que vocês há mais de um ano não tocam nessas roupas. Todos nós temos coisas que não utilizamos. E se a gente for fazer uma conta, uma estatística, um estudo disso, a quantidade de desperdício, a quantidade de sobra que existe no mundo, nas ações, no comportamento, em tudo, ela se soma de uma maneira exorbitante e larga. E a gente queria de alguma forma mexer com o sentimento das pessoas e atuar nesse comportamento humano. O conceito em que nós chegamos era o de que o que mais afeta o planeta não são os atos gigantescos, sejam eles para o bem ou para o mal, mas que a situação que temos de realidade, ela está muito mais norteada por aquilo que cada pessoa faz individualmente no seu cotidiano, tá? Partimos desse ícone da tecnologia, que é o botão Power, que todos nós apertamos todos os dias e utilizamos equipamentos largamente. Volto a dizer, eu pessoalmente adoro a tecnologia, mas um conceito importante para nós educadores observarmos é que todo mundo já deve ter ouvido o conceito letramento. E quando a gente fala em letramento, nós estamos falando de uma apropriação de
de uma capacidade de utilizar aquela ferramenta. É muito diferente você dizer que uma pessoa é alfabetizada e que ela é letrada. Dela conseguir construir palavras e conseguir escrever, até ela utilizar a língua de forma adequada, de forma eficiente, é uma distância muito grande. E assim é em outras áreas. Então nós temos multiletramentos a perseguir, que são, por exemplo, como utilizar o celular de forma eficiente. Aí você vai me dizer, mas eu sei para que serve o celular, eu sei apertar os botões, eu sei para que ele funciona. Mas saber como ele funciona não necessariamente significa fazer um bom uso e usá-lo da forma mais adequada. Nós pegamos esse símbolo e apelamos para que as pessoas enxergassem para isso do outro lado, de uma outra maneira, de uma outra forma. Um mundo completamente diferente do mundo distante das pessoas, do mundo tecnológico e o mundo orgânico. Partimos de 3 premissas essenciais. A primeira delas, o mínimo de desperdício. Normalmente as campanhas pensam, vamos fazer um outdoor porque vai aparecer mais. Vamos fazer 30 outdoors porque vai aparecer mais ainda. E nós fomos na contramão. Cada peça que criávamos, imaginávamos, mas isso não pode ser menor? Não é possível que isso economize mais recursos? Né? Como a gente vai fazer para isso aparecer sem ampliar, sem aumentar? O segundo conceito foi fazer com que a pessoa chegasse perto. Quando você faz uma coisa pequena, todos vocês, quando apareceu aquela bolinha verde ali e aquele textinho que quase não dá para ler, deu uma avançadinha assim. Então, o outro interesse nosso era que as pessoas se aproximassem. E o terceiro e último, o nosso apelo em todas as peças era que fosse realizada uma pequena mudança. Um dos grandes erros é você acreditar que a pessoa pode deixar o carro dela em casa e trabalhar de bicicleta o resto da vida. Não! Mas ela consegue pegar carona com o professor que vai para a mesma escola que ela e sai na mesma hora que ela. Então, existem coisas que a gente precisa fazer um apelo pequeno e minúsculo. Aí, este conceito que nós desenvolvemos chamado Pense Simples. Então, eu gostaria muito que vocês entendessem esse conceito, porque as peças nada mais são do que a explanação desse conceito. Para começar a campanha na escola com bastante impacto, bastante proeficiência, os alunos pensaram numa primeira ação muito radical. O que nós fizemos? Nós colocamos sobre as carteiras pedras de gelo. Então, quando os alunos voltaram do intervalo, eles encontraram uma pedra de gelo sobre a carteira, e essa pedra de gelo, dentro da pedra de gelo, nós fizemos o gelo com um recado, né? E o recado era, esta é a melhor explicação sobre aquecimento global que encontramos. Foi muito impactante para os alunos chegarem do intervalo e ter uma pedra de gelo em cima da carteira. E esse impacto, ele partiu para 2 ações. Uma, os alunos perceberam que o assunto era sério. E 2, eles começaram a se encantar com o divertimento que a campanha poderia gerar e com a irreverência que ela poderia trazer. Num segundo momento, o que nós fizemos? Nós trocamos o sinal da escola. O sinal da nossa escola é aquele sinal bem de campo de concentração, sabe? Aí nós modificamos este sinal por sons da natureza. Então, a cada sinal, a cada troca de aula, um barulho diferente, sem avisar nada aos alunos. Simplesmente eles chegaram na escola e ao invés do sinal, o som era outro, porque o encanto vem daí, né? Eles se divertiram bastante e foi um dia só, né? E a explicação para essa ação, ela estava bem pequenininha ali no cantinho da lousa, né? Quando eu digo bem pequenininha mesmo. Eu trouxe uma peça para que vocês vejam. A explicação era, você e a natureza fazem parte do mesmo mundo, ainda que você não veja. Então, aí o aluno tinha que chegar pertinho, tinha que ler, tinha que mostrar para o outro que ele achou a explicação, e isso gerava interação, gerava encanto. Essa era a proposta. E nós fomos seguindo com diversas ações na escola. Nós retiramos das salas de aula metade das lâmpadas. Então, todas as calhas que tem um par de lâmpadas, nós deixamos numa lâmpada e colocamos o recado: metade da luz, o dobro da economia.
Na porta, nós colocamos uma coisa bem parecida com os avisos de hotéis, né? Geralmente a gente tem no hotel o aviso não perturbe, e nós colocamos perturbe nas portas das salas de aula. Então, perturbe quem estiver destruindo, perturbe quem estiver desperdiçando, perturbe sem parar todos que não estão nem aí. Foram distribuídas sementes também aos alunos. Então eles chegaram na classe e tinha o logotipo da campanha formado com as sementes, né, as sementes de abóbora. E fizemos ações também a partir daí para os professores e toda a comunidade escolar. Então no espelho, a gente tinha um avisinho colocado no espelho, ali. E o aviso do espelho era: espelho, espelho meu, existe alguém mais consciente do que eu? Use só o que você precisa. E o bacana disso é que quando o cara olhava no espelho, era esse papelzinho aqui, o rosto dele ficava na frente da mensagem, né? Pro assunto carro e o assunto carona, o que nós fizemos? Essa é uma parte do estacionamento da escola, né? Nós colocamos nos carros, na maçaneta dos carros, um cartão bem pequenininho, bem minúsculo. Esse cartãozinho verde que vocês estão vendo ali, ele tinha o seguinte recado: carona solidária, lição de cidadania. Então, a gente sempre partiu para essa ideia de pedir pouco para a pessoa, fazer uma publicidade bem pequena e fazer a pessoa se aproximar e compartilhar, tá? Cada peça atuava num determinado campo de desperdício. Então, um deles era o fato dos alunos utilizarem largamente o celular, né? Então, no intervalo, a gente tinha esses recadinhos sobre as mesas de merenda, tais como: as mensagens podem esperar, converse com quem está ao seu lado, as postagens não vão sair do lugar, e assim sucessivamente, tá? Fizemos uma outra ação na merenda da escola, na qual os alunos, a merenda fornecida pela prefeitura, a gente intercalou nos guardanapos brancos alguns guardanapos verdes, tá? E nos guardanapos verdes a gente tinha um recadinho dizendo que o verde era apenas para que as pessoas se lembrassem de onde vinha o papel. E de novo, o fato de você colocar só alguns fazia com que os alunos mostrassem uns para os outros, né? Para as crianças do ensino fundamental, quando eles chegaram no intervalo, eles encontraram um sapinho de origami e de papel sobre as carteiras. Nesse sapinho, a gente tinha o seguinte recado: para o sapo e todos nós continuarmos lavando o pé, precisamos encontrar bastante água. Essa peça é mais difícil de explicar para o time internacional, porque eles não têm a música do sapinho, né? A gente tem a música: o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Mas eles não. E eu confesso para vocês que pessoalmente, nesse momento da campanha, eu estava pessoalmente um pouco cansado já, e desgastado de realizar as ações, porque vocês podem imaginar um trabalho de realizar e também de documentar, colocar câmeras escondidas no lugar e tudo isso e tal. Só que no dia dessa ação, eu estive pessoalmente nas salas de aula, após as ações. E foi uma coisa encantadora, porque os alunos do ensino fundamental customizaram os sapinhos. Eles desenharam os sapinhos com a característica que eles queriam, e eles ficaram largamente felizes em ter recebido esse sapinho. Então foi um momento muito revelador, em que eu percebi que muitas vezes uma coisa bem simples, bem barata, feita no momento correto, ela tem um impacto muito, muito grande. E nós seguimos com diversas ações pontuais na escola, colocamos um recado nas escadas, que vai de frente àquilo que eu disse, as ações pequenas, né, que as pessoas acham que de repente não são relevantes. E trabalhamos também a questão dos copos d'água, né, essa é sensacional, né. A gente colocou aí essa sala dos professores, essa aqui a pessoa devolvendo o copo, olha que demais. A gente tem um bebedouro ali, e nós colocamos uma brincadeira com adote um copo, vendo se as pessoas poderiam utilizar o mesmo copo durante o dia ou trazer o seu de casa, né? A gente insiste nessa coisa, que os copos descartáveis, eles são para as visitas, né? Intercalamos alguns copos verdes também, né? E aí a pessoa ficava super constrangida de jogar um copo verde bonitinho com a carinha no lixo, né?
Mas essa era a ideia, né? Fazer a pessoa pensar no valor daquilo. Para os alunos do ensino técnico, os alunos que estudam à noite, nos laboratórios de informática, nós fizemos uma ação com o teclado. No teclado, nós colocamos um recadinho verde no teclado, e este recadinho dizia o seguinte: desculpa, pessoal. Destruir basta uma tecla, construir precisa de muitas. Ali do lado da tecla Del, tá? E seguimos, como vocês podem perceber, tudo tem a mesma linguagem, né? A lousa, que é um espaço iconográfico da educação, nós deixamos uns vasinhos nas lousas, e a planta foi feita em forma de frase com giz, e a frase era: aqui brotam as maiores mudanças, tá? E para o Dia dos Professores, nós demos um presente, que era uma gotinha, que foi a mesma que vocês receberam hoje, que estava no lugar onde vocês estavam sentados. Essa gotinha foi o presente do dia 15 de outubro, então vocês já receberam antecipadamente neste ano. E a mensagem é muito importante também para os educadores, em alinhamento com a proposta da campanha, de que cada passo vale a pena, né? Então, você é a gotinha que faz os nossos alunos enxergarem um novo mundo a cada dia. Feliz Dia dos Professores. Parabéns, viu, para todo mundo, de coração. Fizemos ações para a comunidade. Em diversos departamentos da prefeitura, colocamos o recado "abra a janela" nos interruptores. Bem simples. Avisos nos elevadores também. A escada é logo ali. E enviamos uma proposta para o metrô de São Paulo, fizemos um piloto com os avisos: obrigado por deixar o carro de lado. Porque a essa altura a campanha já havia extrapolado as fronteiras da escola, né? Fizemos encarte em revistas com papel semente, no qual a pessoa poderia plantar a ideia. E um outro anúncio também usando a lombada da revista. Sabe aquele lugar que ninguém imagina ver o anúncio? O anúncio era: use o mínimo que puder, o planeta agradece. Um anúncio de jornal, usando aqui a lateral do jornal, né? Normalmente o cara pega uma página inteira. O anúncio era: que bom seria se as palavras saíssem da horizontal, ficassem em pé, crescessem e virassem realidade. Vou pular aqui, eu vou pular algumas coisinhas, tá, gente? No dia da árvore, nós contamos com a ajuda providencial de um grupo que existe na escola, chamado Green Angels, né? Esse grupo Green Angels, essas meninas são alunas do ensino médio, e elas fazem um trabalho com a escola de ecologia que existe no município, ensinando as crianças no ensino fundamental. Então, este é um dos níveis de trabalho mais rico que eu acredito existir, no qual você tem alunos contribuindo com a formação de alunos, né? E aí elas fizeram uma ação, uma distribuição de plantas, tudo isso para o pessoal nesse dia. E tínhamos ações online também, que eu vou passar rapidamente, só para que vocês tomem ciência, né? Quantas mensagens diferentes você tem que enviar para conseguir passar uma informação simples. Então, sabe quando a gente recebe 10 mensagens no celular e uma bastaria? Então é tipo isso, tá? E postagens nas redes sociais: que tal distribuir sorrisos ao invés de curtidas? Que tal abraços no seu filho hoje ao invés de fotos? E começou um compartilhamento na rede também. Em vez de eu jogar as coisas fora, eu faço brinquedos com elas. Eu penso simples. A gente começou uma postagem de vídeos no qual as pessoas davam seu depoimento do que elas faziam de simplicidade. Então, eu dou carona para o meu outro amigo, a menina falou: eu não jogo as peças fora e faço um brinquedo. A gente teve diversos depoimentos postados dizendo: eu penso assim, tá? A gente tem um filminho online que usa somente o recurso do som. E o que
que eu gostaria de deixar vocês com um pensamento e um sentimento é de que não há como imaginar a sustentabilidade como uma coisa da moda, como um apêndice, como algo que a gente tem que falar para estar em alinhamento com a modernidade. A sustentabilidade, ela é a base do nosso currículo. Ela tem que ser a base de todas as disciplinas e do trabalho que a gente faz. Porque não é que é uma necessidade, é muito mais do que uma necessidade. Esse é um filme que os nossos alunos fizeram há 15 anos atrás. Eu fiz questão de colocar, destruição, perda, porque ele dialoga com o que a gente está angústia, mostrando. desgosto, fraqueza, guerra, medo, mágoa, maldade, insegurança, escassez, desunião, repulsa, desprezo, conflito, rancor, preconceito, violência, abalo, choque, aflição, ira, golpe, miséria. Basta! Pequenos atos, grandes mudanças. Tenho aqui. A campanha teve bastante impacto na mídia, né? É uma cobertura enorme, muito grande. Só que esse impacto não nos fez simplesmente nos alegrarmos. Na verdade, ele não se preocupou mais, porque a gente imaginou, e aí, como nós vamos continuar? Como esse trabalho vai seguir e de que forma? Né? Eu coloquei algumas imagens da nossa presença da Unesco, para que vocês tomassem ciência, né, de como é que foi lá. Está aqui a turminha aí. Ó, a Sabine, que estava de manhã, está aqui hoje. Aí a Natalie Gibbs falando, craque, um amor de pessoa, sabe tudo sobre sustentabilidade. A gente com a turminha, essa é a turminha do Brasil. Eu já disse para esse pessoal pessoalmente que eu aprendi muito com eles nesses dias, conversando no metrô, falando do que a gente estava, e aprendi muito com o pessoal de lá também. Esse momento posterior que tivemos, nos quais as pessoas de diversos países formaram grupos e discutiram questões e apresentaram propostas. Esse momento para mim foi particularmente rico, porque no momento em que sentamos juntos, percebemos que existem coisas absolutamente abruptas, realidades absolutamente distintas, e um contraste enorme com coisas que são iguais em qualquer lugar do mundo. Então, foi muito interessante ter esse momento. Eu até faço um apelo a todos os educadores, porque eu tenho uma visão pessoal sobre a educação, de que é muito difícil para os professores se predisporem a aprender. E eu acredito que se nós temos o ofício de ensinar, a gente deveria se predispor diariamente a aprender com muito maior proporção. A gente deveria estar muito mais estudando do que ensinando. E muitas vezes a gente se dá o luxo de fazer o inverso. Então foi um aprendizado enorme esses dias que estivemos lá. Não sei nem como agradecer o esforço que o pessoal teve para juntar essas pessoas, tá todo mundo junto e realizar, tá? O finzinho é que geralmente as pessoas perguntam como fazer as coisas acontecerem, né? Existe uma série de passos que eu poderia elencar para vocês, isso fica para um outro momento, uma outra oportunidade, e eu tentei colocar aqui o passo que eu acho mais simples e mais eloquente, apesar de ter vindo da origem mais humilde. Esse cara que está aqui é o Amaral, um bugueiro aqui de Natal. E eu estive aqui há cerca de 10 anos atrás e fomos para a praia de Genipabu. E encontramos com um casal e tinha no grupo uma menina bem enjoadinha assim e tal, né? Que perguntou assim, mas a gente vai ter que pisar na areia? Ué, mas é uma praia, como é que você vai fazer? Né? Não tem jeito, né? E num dado momento, vocês viram que o bug não tinha as melhores condições do mundo. A menina perguntou para o Amaral assim, mas Amaral, e se chover? O Amaral virou para trás e falou assim, molha. Simples assim. Então, apesar de parecer uma coisa pífia, uma coisa banal, isso é o que a gente deixa de fazer quando a gente esquece da nossa essência de seres humanos. Coisas dão errado, coisas dão certo, e se a gente fica, mas e se, aí não acontece nada, né? Esse ano trabalhamos o entendimento global. E só para dar um parâmetro para vocês também, aproveitando esse momento que estamos aqui, dentro dessa proposta de construir pontes entre os pensamentos globais e as ações locais, nós iniciamos uma nova prática de trabalho com a Unesco, que depois eu posso descrever detalhadamente para as pessoas, chamada Mumaité. Mumaité é uma palavra de origem tupi, que significa fazer pensar. Então,
Todas as nossas propostas da Unesco na escola agora estão elencadas e amarradas da seguinte forma: é imprescindível que haja atuação de aluno para aluno e que isso só possa ser permeado numa ação concreta e numa ação real. Porque quando você tem o concreto e o real, você tem mais significado para os alunos, tá? Como último vídeo, eu vou passar para vocês, para a gente ficar com aquela coisa pesada de dominó, dando aquela bronca em todo mundo, né? Eu vou passar para vocês um filme de uma das ações desse último ano da escola. Nós temos um projeto na escola que acontece já há bastante tempo, há cerca de 15 anos, chamado Gincana Solidária. É um projeto que permeia todo o ano de trabalho. Existem equipes, cada equipe tem cerca de 200 alunos. Esses alunos arrecadam leite, material, tudo isso, e no final existe um evento que é uma competição, uma brincadeira, para que esses alunos se divirtam e celebrem o que eles fizeram juntos, tá? Essa é a nossa escola. São as equipes chegando. Os vizinhos reclamam porque isso é às 6h20 da manhã, 6h30, e fogos. Mas é um dia só, né? E esse ano eles surpreenderam fazendo uma bandeira única. Cada grupo representava um continente e o trabalho que eles fizeram de mascote, tudo isso, foi baseado nesses continentes. Esse é o Luiz. Aí você tem tarefas intelectuais, tipo soletrando, e tarefas esportivas também. A esportiva tem cabo de guerra, agora. O objetivo era acertar a trave, tá? Ou travessão ou a trave. Prova artística está fazendo desenho com carvão e essas árvores são árvores todas feitas com material reciclado. Nós temos que criar uma árvore construída. E essas são as apresentações dos mascotes baseadas em coisas do continente, né? Utilizaram as coisas indígenas, a Malala.
encerrando então, pessoal, quando a gente pensa em futuro e no que a gente tem pela frente, eu acredito que uma das melhores palavras foi a dita hoje de manhã pela Sabine, quando ela disse que a chave para o trabalho que a gente faz na escola significa comprometimento. E uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que não se consegue comprometimento com força bruta, não se consegue comprometimento com normas, com regras. Você só consegue comprometimento com entendimento e com muito, muito, muito amor. Então, isso tem que estar claro na cabeça de todo mundo, porque é o único caminho para que a educação possa realmente ser efetiva e que a gente possa realmente conseguir resultados, tá? A gente mostrou um pouquinho para vocês, a gente tem mais à disposição no Google Drive, toda a campanha tem mais de 80 ações diferentes, a gente separou algumas para mostrar para vocês, tá? E se alguém precisar me contactar também, pode me contactar, eu prometo ajudar em tudo que eu puder mesmo. Fiquem bem, muito obrigado, tudo de bom.